Poder de adaptação. Essas duas palavras, elas dão um direcionamento para o que foi o Remo nessa decisão do Campeonato Paraense. Mais uma vez o Remo conquista o título estadual, dessa vez sob o comando do Daniel Paulista, que foi fundamental para o giro de chave do Remo durante esse início de temporada e para encontrar alternativas para um Remo que teve muitos problemas durante os 180 minutos da grande decisão. Desde a saída do Jaderson, desde a não presença do Alan Rodrigues, desde a saída também do Janderson, a saída do Sávio, a saída do Klaus, os nomes que conseguiram entrar, os nomes que tiveram alguns minutos, conseguiram corresponder muito bem. Para um grande destaque para o Marcelinho, o lateral direito que jogou na ponta direita também, que terminou a decisão jogando na lateral esquerda, com um destaque para o Janderson, que durante os minutos em que ele esteve no primeiro tempo, ele foi um dos grandes personagens. Falar um pouco sobre essa decisão, sobre esse título do Remo da temporada de 2025 do Campeonato Paraense. Vou também trazer algumas observações sobre o Paysandu, que venceu, quebrou a sequência ruim que vinha tendo em 2025, mas não foi o suficiente para levar o título estadual. Fique à vontade para trazer a sua opinião, o que você viu da grande decisão, o que você entende que foram os pontos chaves para o título do Remo. Fique à vontade também para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Vou trazer um resumo da partida, também trazer os personagens de maior destaque, tanto os nomes que começaram o jogo, como os nomes que entraram durante esse jogo 2 da decisão do Campeonato Paraense. Quando a gente pega o balanço dos 180 minutos e quando a gente pega o contexto das duas equipes em 2025, nessa semana ou durante as últimas semanas, se tinha um direcionamento para um Remo chegando em um melhor momento. Remo com o Pedro Rocha jogando muito bem, um Remo com o Jaderson jogando muito bem, o Janderson também atuando bem, outros personagens como o Pavani, como o Sávio correspondendo na lateral esquerda, como o Rangel indo bem também no gol. Se tinha um Remo do Daniel Paulista muito mais consistente e olhando, extraindo o lado clássico, um Remo que chegava com algum tom de superioridade para o jogo, apesar de ser um Paysandu que vinha com o título da Copa Verde. Mas o retrato das últimas semanas do Paysandu não era muito positivo, principalmente quando a gente avaliava o rumo que o Paysandu vinha tomando na Série B, sem conseguir resultados e desempenhando abaixo. Olhando para o retrato da final, 180 minutos, teve equilíbrio, teve competitividade, mas dos 4 períodos que a gente teve no jogo, os 2 tempos da primeira partida e os 2 tempos do jogo 2, eu entendo que o Remo conseguiu ser superior em 3 desses períodos. O Paysandu foi melhor no segundo tempo do jogo 2. Quando a gente avalia esse jogo 2, foi um Remo levemente acima no primeiro tempo, principalmente a partir da figura do Pedro Castro, que substituiu o nome do Jaderson, e a partir também do Janderson. Eram as figuras de escape do Remo durante o primeiro tempo. Era um Remo com menos controle da posse de bola, mas um Remo muito vertical e quando recuperava a bola criava alternativas para incomodar mais o Matheus Nogueira. O Pedro Rocha teve oportunidades durante o primeiro tempo, oportunidades claras de encaminhar ainda mais o título. Se tinha um Paysandu com mais volume de posse de bola no primeiro tempo, mas sem conseguir encontrar grandes alternativas para incomodar o Rangel. Nicolas, mais uma vez, não teve um grande jogo. O Rossi teve uma boa partida, o Rossi caindo um pouco mais por dentro em alguns momentos. Eu entendo que o Heverson não fez um jogo ruim e me agradou muito o ponto do Paysandu. Não é de hoje, é desde o período em que o Heverson vem ganhando alguns minutos. O Paysandu tem essa saída de 3, em que libera muito o lateral esquerdo, coisa que não acontecia e que não acontece com o PK em campo. Se teve um Remo levemente acima durante o primeiro tempo, e aí a gente vai para o segundo tempo com mudanças. Teve o movimento da saída do Sávio para a entrada do Alvarinho, e já no primeiro tempo a entrada do Cadu no lugar do Janderson. Com essa entrada, o Cadu veio para a lateral e o Marcelinho foi para a ponta. Olhando para o segundo tempo, foi um segundo tempo que, de um contexto geral, o Paysandu conseguiu
ficar um tom acima, levemente acima. Um Paysandu que teve no primeiro tempo um discreto ali ponto de um Rossi atuando relativamente bem, um Benítez conseguindo alguma entrega também física, o Edilson apoiando, só que aí veio o segundo tempo. Teve a entrada do Sávio, a entrada do Alvarinho no lugar do Sávio, aliás, e com esse movimento, o que acontece? Marcelinho vem para a lateral esquerda e o Alvarinho vai para a lateral direita. Então já tem um impacto, né, de um ponto em que o Marcelinho, que estava na ponta direita, estava na lateral direita, foi para a ponta e agora foi para a lateral esquerda. Tiveram outras mudanças também do lado do Remo, do lado do Paysandu, a saída do Heverson para a entrada do PK no giro para o segundo tempo. E como eu disse, assim, foi um segundo tempo em que o Paysandu consegue ter alguma superioridade. O Remo, principalmente a partir da saída do Janderson, já não consegue mais trazer conexões para incomodar tanto o Matheus Nogueira. E aí tem as outras mudanças, o Dodô no lugar do Pavani, o Dodô que não entra mal, o Adailton no lugar do Viseu. E assim, falando no contexto do jogo, o Dudu no lugar do Martinez, o André no lugar do Vargas, o Borges, e aí quando o Borges entra, o Borges vem aqui para a direita e o Benítez fica como centroavante, vem para a esquerda e o Benítez fica como centroavante, e trazendo um ponto assim, os pênaltis do jogo, né? São pontos capitais do jogo, tem um pênalti que é convertido pelo Paysandu aos 12 minutos 13. O árbitro mantém um critério, tanto para o pênalti para o Paysandu como para o pênalti para o Remo. Mas assim, eu não consigo entender como isso é pênalti. A regra diz que é pênalti, mas eu entendo que nos dois casos os jogadores estão com braços em regiões naturais. Ninguém está expandindo demais a área do corpo, né? Tanto no caso do Reinaldo como no caso, eu não lembro quem foi o jogador do Paysandu que a bola termina batendo no braço dele. Mas eu entendo que nos dois casos foram ali lances que o braço estava muito colado ao corpo. Mas no final das contas, a arbitragem pelo menos mantém o critério. Só que o pênalti do Paysandu é convertido e o do Remo não. O pênalti do Paysandu termina sendo convertido pelo Rossi, não é bem batido, mas entra. E o do Remo não é bem batido e não entra. O Matheus Nogueira consegue defender o pênalti convertido pelo Adailton. E tem um ponto que chama a atenção no momento antes da batida, que é o Pedro Rocha aparentemente vai bater. E o Adailton pede a bola para converter. Eu entendo que assim, o Adailton ele é um jogador muito intenso, é um jogador que assim, é uma bomba quando entra em campo. Mas talvez tenha aquele ponto de um Pedro Rocha que poderia, a partir do bom momento que ele vive, não que ele tenha feito um grande jogo hoje, mas entendo que ele poderia ser o melhor candidato para a batida. Pode ser fácil isso agora que depois do pênalti não convertido pelo Adailton. Mas assim, segundo tempo, o placar não é injusto pelo que as duas equipes conseguiram fazer na segunda etapa. E aí o jogo vai para a decisão dos pênaltis logo na primeira cobrança. Tem um pênalti não convertido pelo lado do Remo. Acredito que foi o Pedro Castro que bate e termina perdendo. Só que aí depois o Benítez coloca a bola no travessão e as sequências vão surgindo. O Adailton, que perde um pênalti durante os 90 minutos, consegue converter durante as penalidades e batendo muito bem, tirando o Matheus Nogueira do lado. E assim, no final das contas, o Remo consegue o título com a decisão dos tiros livres. Olhando para o retrato geral, o título vai para a equipe que vivia o melhor momento para o jogo, que chegava em uma melhor fase para o jogo, mas aqui a gente tem um retrato de o fator clássico, ele tira qualquer tom de favoritismo, qualquer tom de momento de lado a lado. Foi um Paysandu que conseguiu ser competitivo, apesar do mau momento durante a temporada. Mas o grande ponto de destaque aqui é parabenizar o Daniel Paulista pelo fator de adaptar a equipe mesmo chegando durante a temporada. Ele consegue encontrar alternativas para manter o Remo no jogo, apesar de tantos desfalques. Alan Rodrigues, Jaderson, Janderson, Sávio, Klaus.
Foi um Remo que teve muitas baixas durante o jogo e perde o jogo da volta, mas conquista mais um título paraense. Deixa um pouco da sua avaliação. Eu entendo que o segundo tempo, apesar de um Paysandu um pouco acima, teve um tom muito mais de tensão e muito mais de luta por espaço do que um jogo de qualidade técnica. Eu entendo que o primeiro jogo tecnicamente foi um pouco melhor. Deixa um pouco da sua avaliação, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e também compartilha o link para mais conteúdos como esse, num retrato geral, olhando para as 4 partes do jogo. Em 3 o Remo conseguiu ser superior, consegue o título nos pênaltis. Vamos ver como as duas equipes se comportam no restante da temporada. Quarta-feira tem Série B. O Remo tem um confronto, pelo que eu lembro, contra o Vila Nova e o Paysandu vai a Belo Horizonte para jogar contra o América. Vou ficando por aqui, deixa o like, deixa a sua opinião, deixa a sua inscrição. Até a próxima.